eu tô aqui, gente. Desculpa que eu tô aqui conversando. Transtorno disfórico pré-menstrual. Tá, então peraí que a gente já vai conversar. Sabe por quê? A gente tem que organizar a casa. Primeiro vamos organizar a casa, pra gente entender, porque esse assunto de TPM, ele rende um papo que eu vou te contar, viu? Começou a chegar aqui as perguntas. Eu quero mandar um beijo aqui, ó, pra M7, peraí. Eu quero, ó, vocês que estão aí ligadinho com a gente também, através do nosso Mais Saudável Oficial, por favor, tá bom? Daqui a pouquinho eu acho aqui, tá? Que já começou a mandar beijo e tudo mais. Seguinte, a gente foi pro intervalo e é exatamente sobre isso que a gente estava conversando, a diferença da TPM, quais são os sintomas da TPM. Peraí, vamos colocar aqui na tela os sintomas da TPM, para todo mundo entender e aí a gente vai conversando melhor, tá? Pode colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Primeiro, os sintomas físicos, tá, doutor? Dor de cabeça, acne, aumento de peso, inchaço nas mamas, dores osteomusculares e a distensão gasosa. Perfeito? Tem algum mais? Não, realmente essa é a sintomatologia, que a gente acha que é a sintomatologia mais somática, né? Aquela sintomatologia onde o médico pode encaminhá-la com uma orientação, na maioria das vezes, sem que seja necessariamente um tratamento medicamentoso. Tá, agora a gente vai para psíquica, gente. Pode trocar aqui a tela, os sintomas psicológicos. Então tem a depressão, a vontade de chorar, a irritabilidade, a ansiedade, a insônia, a fome em excesso ou, o contrário, né, a falta de apetite, sonolência, dificuldade de concentração e o cansaço. Correto? Isso. Então, na TPM, nós podemos ter dois tipos de sintomas. Sintomas relacionados como os anteriores e alguns sintomas psicológicos, que são sintomas não tão exacerbados, mas começam a surgirem no quadro da TPM inicial. Então, agora a dúvida aqui que não quer calar é exatamente essa. Vamos diferenciar e ensinar quem está em casa a perceber os sintomas, a diferença entre eles, né? Uma leve TPM, como a gente tinha conversado, e o transtorno disfórico pré-menstrual. Vamos ensinar. Qual é a diferença desses sintomas? Então, a TPM, a paciente apresenta essa sintomatologia de retenção de água, de sensibilidade mamária, de mal-estar geral, algumas com um pouco de irritabilidade, um pouco de ansiedade. Tá? Quando ela tem um transtorno disfórico pré-menstrual, esses sintomas psicológicos são mais exacerbados. E ela pode nem apresentar os sintomas de retenção de água, de inchaço, relacionados com sintomas somáticos. Então, existe uma conceituação em que o transtorno disfórico pré-menstrual seria uma TPM exacerbada. E existe uma outra conceituação que seriam duas entidades separadas. Uma tensão pré-menstrual, em que tem os dois sintomas, o somático e o psicológico, e o transtorno disfórico pré-menstrual, que não precisa ter nada disso, de retenção de água, de dor na mama. Então, é aquela paciente que no pré-menstrual, ela fica descompensada, com irritabilidade, com raiva, com insônia, e mesmo assim não tem sintomatologia mamária. E o mais importante é que esses sintomas têm que ser cíclicos. Não se pode confundir, daí é importante a história clínica, importante a paciente comentar com o médico explorar a paciente, porque muitas vezes a paciente tem isso, porque eu tenho tensão pré-menstrual o mês inteiro. Não existe. É um fenômeno cíclico que acontece no pré-menstrual e desaparece obrigatoriamente dentro dessa conceituação até o 4º dia do ciclo. Agora, doutor, por exemplo, quem toma anticoncepcional, pílula, né, de uso contínuo, ela pode ter os sintomas da TPM normalmente? Então, esse foi o grande divisor de águas. Uma pessoa chamada Patrícia Sulak, que é uma pesquisadora, por volta de 2000, ela começou a fazer trabalhos com o uso da pílula anticoncepcional de forma contínua. E conseguiu demonstrar que as mulheres que usavam pílula com pausa tinham mais tensão pré-menstrual do que as que usavam continuamente. Então, passou-se, quando a gente pensa em pílula anticoncepcional, todo mundo pensa como um método de planejamento familiar. Não, absolutamente. A pílula anticoncepcional tem um efeito não contraceptivo e o efeito contraceptivo. O efeito contraceptivo é evitar a gestação, mas o não contraceptivo é importante. Tem pacientes que têm acne, que têm hirsutismo,
que utilizam a pílula com efeito não contraceptivo para melhorar essa sintomatologia. Sem dúvida, o uso da pílula anticoncepcional de forma contínua, sem pausa, é um dos tratamentos hoje mais usados para as pessoas que têm ou transtorno disfórico pré-menstrual ou tensão pré-menstrual. Ô, doutor, por exemplo, a TPM, ela é hereditária? Se a minha mãe tem, minha irmã, eu vou ter, ou não tem nada a ver? Ela é hormonal e aí cada corpo vai corresponder de uma forma? Não, a TPM tem um fator hereditário. Tem? O problema é que as condições ambientais podem fazer com que ela se agrave ou com que ela surja. Então, a TPM, cientificamente, tem um componente hereditário. Tá? Só que o fator ambiental, o dia a dia das pessoas, a convivência, acaba fazendo com que esses fatores sejam importantes. Volta e meia a gente encontra paciente, não, porque eu tenho TPM, minha filha também tem. Aí leva a filha, a gente começa a conversar e a gente vê que a filha não tem a TPM, porque a filha não tem aquela característica da sintomatologia no período pré-menstrual e que desaparece até o 4º dia, mas ela é empurrada. Então, a gente não tem hoje uma definição, dados tão precisos em termos de porcentagem por causa disso. Quanto mais a gente vai fazer uma história clínica, quanto mais a gente vai conversar com o paciente, nós vamos conseguindo ter uma equação perfeita do percentual de mulheres que têm TPM. Perfeito. Gente, hoje aqui, ó, quem tá ligando a televisão agora, nós estamos conversando no Mais Saudável sobre a TPM. Se você sofre com esse mal ou conhece alguém, a irmã, a cunhada, a tia, a avó, pelo amor de Deus, pega o telefone, liga pra gente, participa, porque o programa tá bom demais. Temos 2 grandes especialistas. Aqui com a gente tá o Dr. Carlos Politano, que é ginecologista, e a doutora Michele também, que é nutricionista, que eu vou conversar com ela daqui a pouquinho, porque ela vai ensinar o que a gente deve comer, o que a gente deve consumir e o que a gente deve evitar também, que melhora, que ajuda aí com os sintomas da TPM. Pega o telefone e participa com a gente, 0800 777 0021, tem também o 19 3871 9620. Se você quiser conversar através do nosso auditório virtual, já sabe, né? maissaudável@rs21.com.br. Quem liga, quem participa, quem pergunta, sabe que no final do mês vai levar para casa essa super panela aí, mais saudável, mais prática, que ajuda super a decorar aí a sua casa, tá bom? Então, por favor, ligue e participa com a gente. Doutora Michele, vamos lá. A senhora falou aqui de uma bananinha com canela que ajuda demais, né, nessa fase, nesse sintoma da TPM. E eu quero saber o porquê. Banana, eu sei que ela tem o triptofano, não é isso? Que traz a felicidade, a alegria, né? Mas por que essa misturinha aí ajuda a gente a amenizar o sintoma da TPM? Na verdade, o que acontece? A canela, ela também tem um efeito para diminuir essa questão da retenção e dores musculares. E quando você une a banana com a canela, principalmente se você aquecer, você libera alguns ativos que diminuem muito a vontade e a compulsão por doce. Por isso que normalmente eu indico. Então, normalmente, o que eu falo para a paciente? Eu falo, eu quero que você anote para mim 1 mês antes todos os sintomas que você sente antes da menstruação. Entendi. Aí ela anota. Quando ela tem um diagnóstico que ela tem um excesso de vontade de comer doce e muita dor nas pernas, então normalmente o que eu falo para ela? No meio da tarde você vai comer uma banana aquecida com a canela, que diminui bastante, ela te dá mais saciedade na questão do doce e você consegue diminuir também essa retenção nas pernas. Agora, você tocou num assunto que eu acho primordial. Por que essa vontade louca de comer doce antes aí desse período, gente? Pelo amor de Deus, eu quero comer. Eu entro numa padaria, eu não posso ver um doce que eu quero me atracar no doce. Aí eu vou sempre lá, né? Pro sem açúcar, pro sem lactose e tal. Mas dá uma vontade danada. E essa ideia super eu vou usar, porque uma bananinha aquecida realmente com canela, pode colocar um melzinho também, né? Pode. Dá essa saciedade. Por que isso acontece? Na verdade, quando tem esse desequilíbrio hormonal, e quando acontece de você acaba tendo uma descompensação de alguns minerais também, principalmente magnésio e cálcio, durante essa fase. Independente se você tem o valor
bioquímico esteja normal, mas você acaba tendo uma descompensação. E aí você acaba desenvolvendo algumas compulsões. Então, normalmente, a falta de magnésio, a baixa do cálcio, ele acaba dando essa vontade muito maluca de comer um doce. E normalmente o chocolate, né? Você falou em compulsão, tem aqui, ó, antes eu vou fazer essa pergunta. Começou a pergunta através do nosso auditório virtual. Seja muito bem-vindo, Brasil. Vem de Imperatriz, Valquíria Assunção. Um beijo pra você, tá? Na TPM, minhas pernas incham demais. Fico preocupada se posso ter problema de trombose. Tem alguma relação? Boa pergunta essa, porque eu também fico muito inchada, não nas pernas, mas no corpo todo. Agora, ela que fica com esse inchaço nas pernas, né? Pode ter alguma relação com a trombose? Não, a trombose tem um outro mecanismo que ocasiona, né? É muito importante que nem ela e nem as outras pessoas que estão nos ouvindo aqui, essa imensidão do Brasil que está nos ouvindo, fica com a sensação de que perna inchada poderia ter uma relação direta com a trombose. Não. O que ela precisa é realmente melhorar a condição vascular desse inchaço, ou com medicamento, ou com medidas que são medidas não medicamentosas, como, por exemplo, uma drenagem e um acompanhamento. A trombose tem um componente que é um componente muito mais importante que o simples inchaço. Agora, Michele, vamos ajudar então aqui a Valquíria, porque tem alimentos também que ajudam, né, a drenar naturalmente, que ajudam a diminuir o inchaço. O que ela pode, o que ela deve consumir para que faça essa limpeza mesmo no organismo? O chá, ele é bem indicado. Uma hidratação bacana, você ter um consumo de pelo menos 1,5 litro de água todos os dias. Você entrar com chás calmantes como camomila, erva cidreira, ele acaba ajudando também nessa questão. Mas se ela tiver dor específica nas pernas, além do inchaço, você pega uma colherzinha pequena, coloca um pouquinho de mel e coloca canela e consome isso uma vez por dia. Ela acaba diminuindo essa dor e melhora também a retenção. Muito boa dica essa, viu? Agora, a gente estava conversando no intervalo a questão da TPM. E aí, o que acontece? Não é cientificamente, mas as pessoas e a imprensa, de uma certa forma, ela setoriza a TPM, tá? Então, a gente vai conversando porque tem assim, ó, os principais sintomas da TPM-A, que é a TPM que imprime mais a ansiedade. Então, aqui, ó, em primeiro lugar, ela traz a ansiedade, a tensão, a dificuldade para dormir, a irritabilidade e as alterações de humor, né? Porque a gente sabe que realmente nessa fase, nessa época, quem sofre com a TPM sabe muito bem o que esses sintomas trazem mesmo pra gente. Essa questão, doutor, de uma pessoa que já é normalmente ansiosa, já é normalmente tensa, nessa fase da TPM, onde tem essa oscilação hormonal, isso pode vir realmente com maior força? Sem dúvida nenhuma, porque ela tem um componente que é o componente relacionado com a serotonina, com todas as variantes que tem dessas alterações cíclicas hormonais, que irão agravar uma paciente que tem uma alteração de base, que é uma ansiedade que ela tem o mês inteirinho. O importante é o seguinte, nós precisamos tomar muito cuidado nessas pacientes que são ansiosas o mês inteiro, de não medicalizá-la ou então dar uma orientação nutricional que a gente utilizaria naquelas pacientes que têm a tensão pré-menstrual ou a síndrome disfórica, porque elas se misturam com pacientes que têm transtornos de ansiedade e que aí necessitariam de um tratamento específico e não um tratamento direcionado àqueles casos em que tem só a variação do período cíclico pré-menstrual. Agora, doutor, por que em pesquisas que a gente fez aqui em bate-papo, na nossa reunião de pauta, essa síndrome disfórica, né, ela aparece num número bem reduzido, de 8 a 10% das mulheres sofrem. Mas eu conheço muita gente, pelos sintomas que o senhor passou, parece que o número é maior que isso. Na verdade, o transtorno disfórico pré-menstrual é esse mesmo, é aquilo que eu disse. Precisa fazer uma história clínica, porque a base da tensão pré-menstrual e do transtorno disfórico é a história clínica, é conversar com o paciente, é o paciente expor os seus problemas, porque muitas vezes o que ele tem é uma alteração de base agravada no período pré-menstrual. E por causa disso que nós encontramos só 8%, 10% de pessoas que têm
realmente uma transtorno disfórico pré-menstrual de base. Eu achei um número bem reduzido em relação ao que a gente fala de 70%, segundo o Ministério da Saúde. Uma outra aqui, outros sintomas da TPM, né? Uma outra classificação, quer dizer, da TPM, é essa TPM-C, gente, que é onde o maior problema dela é a compulsão. E aí pode ser não só a compulsão por alimento, né? Também muita dor de cabeça, mas também aquela compulsão de sair comprando o mundo. Porque, enfim, para se sentir melhor, você vai lá e tenta fazer algo que te dá esse suporte, correto? É por causa disso que existe uma variável de tratamento, de forma de atuar na tensão pré-menstrual, na síndrome disfórica. Ela colocou muito, a doutora Michele colocou muito bem essa situação. Uma história clínica bem realizada pelo médico, definindo os pontos em que mais incomodam a paciente, vai fazer com que tenha uma orientação nutricional e vai fazer com que tenha uma medicalização mais adequada. Perfeito. Doutora Michele, quem ligar, quem participar, quem perguntar, quem está aqui com a gente no nosso Mais Saudável, além da nossa panelinha que vai ser sorteada no final do mês, eu sei que a senhora também vai dar um presente, certo? Sim. O que é? Vai ganhar uma bioimpedância. Eita, exame bom. Explica para quem está em casa o que é a bioimpedância. Na verdade, a bioimpedância, a gente trabalha com a frequência, são 8 sensores que ele faz todo um mapeamento, como se fosse um scanner mesmo. E a gente consegue avaliar porcentagem de massa muscular, porcentagem de gordura. Então, você consegue ter um resultado melhor durante a sua atividade física, durante a sua dieta. Você consegue saber especificamente que parte do corpo você está conseguindo ter um resultado bacana. Que legal, gente. É um check-up interno. Mas sabe aquele check-up que vale a pena mesmo? Eu faço sempre, uma vez por ano, ou de 6 em 6 meses, eu faço a bioimpedância e recomendo para você. É presente, não é bom demais? Então, pega o telefone, liga, participa, 0800 777 0021 1938719620. Ou pode ser também através do nosso auditório virtual maissaudável@rs21.com.br. Ó, vou te dar um tempo no intervalo. Liga, aproveita, porque aqui no Mais Saudável, além de conteúdo, 2 presentes para você. Quer mais? Já volto.